Bom, esse assunto, como eu falei, está no capítulo 9, 10 e 11 do livro História da Psicologia Moderna. Tá? E agora a gente entra num ponto em que a gente consegue identificar as escolas de psicologia numa forma bem semelhante à que a gente encontra hoje desenvolvida. Né? Então, o behaviorismo ele tem aí essa característica de escola da psicologia, né? E ele hoje ainda tem muita coisa, muita especificidade deste tipo de abordagem, deste tipo de construção teórica, que também hoje, né, encontra aí sua atuação nos campos clínicos ou em outros campos de atuação da psicologia. Não exatamente como a gente vai estudar, não exatamente do mesmo jeito, mas os princípios, né, do behaviorismo, como nós vamos ver hoje, eles se encontram muito aí em duas principais correntes de pensamento atuais, que são a terapia cognitivo-comportamental e a análise do comportamento, né, que vocês devem estudar aí mais para frente também no curso. Então esses são os fundamentos básicos deste pensamento. Behaviorismo vem de uma expressão em inglês, behavior, que significa comportamento. Justamente também porque essa escola, esse movimento, ele nasce tipicamente como um movimento dos Estados Unidos. Então ele ganha esse termo behaviorism, né, behaviorismo, como uma forma de chamar a atenção para o principal objeto dos seus estudos, que é o comportamento. Então, behaviorismo ou comportamentalismo em inglês é a mesma coisa, tá? E aí, como o próprio nome já traz, o objeto de estudo principal dessa teoria é o comportamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente encontra definições da psicologia em que diz que psicologia é o estudo dos aspectos mentais e comportamentais, ela tem muita influência, essa definição tem muita influência desse movimento em que coloca o comportamento como um elemento central ou como objeto central da psicologia. Bom, como falei, tipicamente dos Estados Unidos, ele é um movimento que ele vai se desenvolver a partir do funcionalismo. Então a gente tem no estruturalismo e no funcionalismo dois movimentos iniciais da psicologia que acabam se destituindo, acabando mesmo, né, finalizando como do próprio Titchener, ou vão se mesclando e se destituindo em outras atividades como o próprio funcionalismo. O funcionalismo como movimento, a gente viu na aula passada a sua saída tão emergencial dos laboratórios e a ida para o cotidiano, né, a ida para aplicações no cotidiano, e isso acaba tendo também implicações para a própria psicologia. No final, aí, mais ou menos no inteirinho da Primeira Guerra Mundial, e faz com que, a partir da segunda década, né, a gente viu ali na psicologia aplicada até os anos 1920, duas décadas ali do século XX, e a partir dessa segunda década, a emergência do assunto, daquilo que a psicologia deveria fazer, acaba tomando outros moldes nos Estados Unidos. E faz então surgir essa nova perspectiva, essa nova visão de mundo, essa nova, por assim dizer, abordagem da psicologia, e entendendo-se inclusive um novo objeto para essa psicologia. Beleza? Então, movimento tipicamente estadunidense, o behaviorismo ele nasce nos Estados Unidos e ele ali se desenvolve. Hoje, existe uma grande força de análise do comportamento e de técnicas comportamentais ainda nos Estados Unidos. A psicologia nos Estados Unidos ela tem muita força desse elemento comportamental em vários aspectos, né? Principalmente aí, se a gente for pensar hoje, os maiores estudos em desenvolvimento de aspectos de comportamento nas redes sociais
ou aspectos de comportamentos virtuais humanos, eles são centrados nos Estados Unidos. Então é lógico que o behaviorismo não dessa forma, mas ele tem uma grande influência em vários estudos hoje, e vocês vão conhecer aí ao longo da faculdade alguns deles. Então é importante só entender esses princípios fundamentais agora. Bom, primeiro ponto capítulo 9 começa com uma historinha do Hans. O Hans, não sei se alguém já ouviu falar neste cavalinho, foi considerado na sua época um cavalo inteligente, porque o dono dele afirmava, e usava isso como um grande show, né, afirmava que o Hans sabia contar, sabia operações matemáticas simples. Então o dono do cavalo perguntava dele assim, Hans, quanto é 2 mais 2? E aí o cavalo batia a pata no chão 4 vezes para responder o seu dono. E aí quando ele respondia corretamente, ele ganhava ali um alimento, uma cenoura, algo para ele comer. Isso foi um grande espetáculo na época, né? A gente tem aqui essas imagens, infelizmente eu não encontrei nenhum vídeo falando sobre isso, mas a gente tem algumas imagens na internet sobre esse suposto show aí que acontecia com o Hans. E isso chamou muita atenção na época, principalmente pela pergunta, será que os animais, né, e a gente já viu aí em outros momentos, a gente tinha muito essa preocupação de entender a mente e também de entender aí a diferença entre o ser humano e os animais. A gente viu várias pesquisas de várias formas diferentes, buscando entender e diferenciar a mente humana da mente dos animais, principalmente aí por aquela perspectiva de tornar e de fazer com que essa mente humana fosse tão diferente que se caracterizasse como superior, né, como uma mente superior à de todas as outras formas de vida no planeta, dado a própria constituição humana. Bom, então o que aconteceu foi que esse cara não chamou atenção só a nível de entretenimento, só das pessoas, mas chamou muita atenção também da comunidade científica, que passou a estudar o Hans. E isso foi crescendo o número de estudos também em análise experimental ou com os métodos experimentais com os animais. No fim das contas, descobriram então que o Hans nada mais respondia a estímulos. Não é que ele sabia resolver operações matemáticas, mas ele respondia a estímulos do seu dono. Então, o dono do Hans, ele tinha alguns movimentos estereotipados e o cavalo conseguia entender esses movimentos estereotipados e responder a esses movimentos. Então, no máximo, o cavalo havia aprendido a responder a esses estímulos próprios. Por exemplo, quando o dono do Hans fazia uma pergunta e fazia um determinado movimento com as mãos ou com os olhos, com o corpo voltado para a pata do cavalo, o cavalo sabia que ele deveria começar a bater o seu casco, né, a sua pata, no chão. E tinha um determinado movimento identificado pelos estudantes que, quando o dono afastava a mão ou tirava o olhar da pata, né, fazia um movimento de afastamento do cavalo, o cavalo parava de bater a pata. Então é lógico que nessa sincronia o cavalo havia aprendido que determinados movimentos era para ele executar os seus movimentos, era para ele executar a sua parte. E isso fez com que fortalecesse ainda mais essa relação estímulo do ambiente e resposta do organismo. Então essa relação estímulo-resposta vai ficar cada vez mais, a gente já vem estudando, já vem caracterizando o estímulo-resposta lá desde o século XVII, o quanto ele vem ganhando importância em estudos mecanicistas, em estudos materialistas, e isso vai ser logicamente um grande feito, um grande boom nessa época. O cavalo, então, ele tem, assim como outros animais, ele também tem a capacidade, tal como a mente humana, de responder a estímulos. Isso também leva à compreensão de que a mente
ela deve ser estudada a partir do comportamento manifesto, ou seja, de como o organismo se manifesta. Como que eu posso entender o funcionamento da mente? Como que eu posso entender a adaptação dessa mente proposta, né? Funcionamento e adaptação da mente, proposta do funcionalismo, proposta dessa aplicação da psicologia no cotidiano. Como que eu posso entender esse funcionamento? Como que eu posso entender essa adaptação dessa mente? A partir do comportamento. O comportamento, inclusive, ele é aquilo que é concreto, que traz de novo e que coloca para a psicologia um objeto concreto, de mensuração, visível, coisa que a mente trazia essa ideia muito abstrata e, logicamente, sofria muitas críticas por essa abstração, por essa característica mais abstrata do que seria essa mente. Ninguém conseguia provar, comprovar, provar a existência dessa mente. E o comportamento ele vem para trazer essa consistência. Então, cresce o número de estudos de comportamento animal, que é chamado, então, de psicologia animal, peraí que eu estou aqui, que é chamado de psicologia animal, justamente porque nos Estados Unidos a psicologia passa por esse processo de popularização com o funcionalismo, de popularização com a sua aplicação no cotidiano, mas ela vai sofrendo duros baques aí, principalmente no período entre as duas guerras, do período da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, assim um processo meio que de adaptação, de crescimento de um crédito, de uma credibilização da psicologia, mas também, em certo ponto, o descrédito dessa psicologia, porque ela acabava fugindo das características científicas. A aplicação prática, em muitas vezes, não seguia certos preceitos científicos, e esse produto final, que era a mente, do qual se falava, como a mente se adaptava, como a mente funcionava, acabava sim por revelar-se não tão eficaz em todos os aspectos. Alguns aspectos, ok, a gente conseguia ver algum resultado, e esse resultado era logicamente em mudanças de comportamento, ou era visto em comportamentos, por exemplo, com relação ao consumo, como a gente viu, com relação às testemunhas, com relação à própria prática clínica que estava surgindo. Mas isso perdia a objetividade científica. Então era necessário encontrar uma forma, e isso era o zeitgeist do momento, né, nessa tentativa de equilíbrio entre o mérito e o desmérito da psicologia, era necessário procurar uma psicologia mais objetiva, que servisse, que se adaptasse muito mais, respondesse muito mais à característica positiva, né, da ciência, o positivismo das ciências. Então isso era uma grande emergência também na época, de que a psicologia voltasse para os moldes científicos. Parecia assim que a psicologia estava perdendo a sua característica, que a tornou importante, que é justamente esse reconhecimento dos pares acadêmicos. E aí nós temos como, né, desde o início aí na psicologia experimental, uma grande influência do mecanicismo e do positivismo para esse momento nos Estados Unidos. Percebam que nós estamos falando de uma psicologia voltada para um contexto estadunidense. E os Estados Unidos agora vem fazendo um mesmo movimento que a Alemanha já tinha feito lá atrás para colocar a psicologia nos eixos científicos. Na Alemanha, toda a psicologia experimental que foi desenvolvida ali com Wundt na Alemanha já coloca a psicologia, ainda que falando de mente e não estabelecendo o objeto no comportamento, como será nos Estados Unidos, mas coloca dentro desse molde, dessa realidade científica. Ela ganha o seu reconhecimento na ciência, justamente pela característica científica, positivista, mecanicista que a psicologia alemã se desenvolve, né? E nos Estados Unidos isso acaba ganhando uma outra concepção, como a gente viu com o funcionalismo, que vai afastando isso dessa característica científica. Então é necessário que os Estados Unidos façam esse movimento meio que de retorno. Parece aos nossos olhos que é um retorno, mas na verdade é um movimento completamente que responde a como a psicologia iniciou nos Estados Unidos.
né? Então, os Estados Unidos vão precisar, a psicologia vai precisar ali naquele contexto ser mais objetiva. E aí o comportamento vem como um elemento primordial para isso, porque ele garante, como falei, a objetividade, ele garante a mensuração, ele garante a concretude. Eu tenho uma matéria, eu tenho um objeto concreto em que eu posso observar, fugindo da ideia daquela observação interna, daquela observação da mente, uma auto-observação, como se isso fosse, e era muito criticado, como se isso fosse possível, você observar a própria mente. Então ele vai fugindo um pouco dessas características da introspecção, da autoobservação da mente, de procedimentos muito criticados, para adequar os procedimentos científicos positivistas, procedimentos de uma ciência natural, a um objeto que realmente respondesse a essas características. Então aqui o comportamento vai entrar na mesma concepção, logicamente, daquele estudo mecanicismo, né, como a gente viu o homem comparado, o ser humano comparado a uma máquina. E aí o que mais pode estabelecer conexões com esse mecanicismo do que o próprio movimento mecânico, ou seja, o comportamento. E aí isso vai ser o pontapé inicial para esse movimento chamado comportamentalismo ou behaviorismo. E isso vai ter uma grande influência da psicologia animal ou dos estudos experimentais, com relação entendendo estudos experimentais no comportamento dos animais. Né, com as metodologias, com os métodos experimentais para a medição e a organização do comportamento animal. E isso vai ter como base a relação estímulo-resposta. E aí o livro traz esse nomezinho aqui, esse conceito chamado tropismo, que é justamente a garantia que se vai ter que todos os organismos vivos, de menor até a maior complexidade, respondem a essa relação estímulo-resposta. Eles respondem aos estímulos dados do ambiente. Então ela fica meio que uma coisa geral, algo que caracteriza todos os ambientes, todos os organismos, todos os tipos de organismos vivos e que funcionam ou que podem ser estudados com a mesma relação. Vejam quanto a relação estímulo-resposta ganha uma grande importância nessa época. E aí a comprovação através do tropismo da existência da mente em organismos mais inferiores e a própria continuidade entre essa mente dos organismos inferiores aos mais superiores, ou continuidade da mente animal à mente humana. Então eu tenho que a relação estímulo-resposta, ou todos os organismos, desde os mais inferiores até os mais complexos, podem ser estudados e compreendidos a partir dessa relação estímulo-resposta. Isso porque todos os organismos teriam uma chamada memória associativa, ou seja, uma forma de associar um estímulo recebido a uma resposta dada, associando isso de forma que, uma vez que o estímulo se repita, a tendência natural do organismo é repetir a mesma resposta. Ou seja, eu tenho uma memória, uma forma de lembrar de determinadas situações que são diretamente associadas a reações do organismo. Então, eu tenho uma memória associativa característica dessa relação estímulo-resposta. Bom, isso fez com que, aí a gente vai começando a entrar mais, a gente ainda não está no behaviorismo como um movimento da psicologia, estamos numa parte um pouco anterior, como se fossem as influências para esse movimento, e aí vimos ali o Hans, agora vamos ver o Thorndike, Edward Lee Thorndike. Esse cara, ele vai estudar também, ele vai ter muitos estudos, vai ter muito desenvolvimento de estudos na psicologia animal, e ele vai desenvolver uma teoria, um conceito chamado conexionismo, que vai se aliar ao tropismo, que vai se aliar à memória associativa. Ele vai estudar muito a questão do comportamento associado à aprendizagem. Isso porque a própria psicologia aplicada, ela já tinha se desenvolvido a partir
de elementos na educação, como que a psicologia poderia ajudar na aprendizagem, né? Como que a psicologia poderia entender a mente com relação à aprendizagem. Então, a aprendizagem vai ter uma grande importância nos estudos de psicologia a partir de 1920. E o conexionismo vai ser desenvolvido, vai ser teorizado, né? Esse conceito vai ser trabalhado exatamente com relação à aprendizagem. E o Thorndike vai defender que toda a aprendizagem vai acontecer de acordo com a conexão entre situações e respostas. Ou seja, o que favorece a aprendizagem, ou o que determina uma aprendizagem para o Thorndike, é justamente a relação estímulo-resposta. A forma como se dá o estímulo associado, o estímulo do ambiente associado à resposta do organismo é que se pode entender a aprendizagem. Isso porque a relação da aprendizagem se dá para o Thorndike entre tentativa e erro. Ou seja, o organismo ele tende a agir sobre o estímulo dado, eu tenho um ambiente, esse ambiente me estimula de alguma forma para que eu possa me adaptar, para que eu possa responder a essa situação, e a forma como eu respondo a essa situação se dá em agir sobre a situação e, de acordo com o resultado dessa minha ação, eu vou associando essas respostas a um sucesso ou a um fracasso. Então, se eu tenho uma resposta positiva e eu alcanço aquele objetivo do qual eu tracei ao agir no ambiente, isso me leva ao sucesso. E se não, eu vou ter um insucesso, e aí esse insucesso me leva a uma outra tentativa, até que eu alcance o resultado esperado. Então, essa aprendizagem se dá fazendo a relação, a memória associativa entre as situações, entre as respostas dadas pelo organismo, acontecendo por vias de tentativa e erro, caracterizada então pela repetição de tendências que levam ao sucesso. E essa aprendizagem por tentativa e erro, ou o conexionismo em geral levado à aprendizagem, leva o Thorndike a desenvolver duas leis, que são a lei do efeito, onde ocorre uma satisfação de uma situação. Então, toda vez que o organismo consegue desenvolver uma ação, uma atitude, um ato de uma situação que envolve o sucesso ou o fracasso, ambos, as duas, essas situações, esses resultados levam a uma forma de satisfação. Algo acontece com esse organismo do qual você consegue associar sentimentos, emoções, outras características relacionadas a essa relação estímulo-resposta. Então eu tenho, primeiro, a sensação estímulo-resposta cada vez mais forte e todas as outras características do ser humano estão associadas à relação estímulo-resposta. Primeiro precisa acontecer a interação do organismo com o ambiente e todo o restante que a gente possa compreender, porque também já se tinham estudos, né, como a gente viu, de percepção, de emoções, de sentimentos. Os psicólogos funcionalistas falavam de emoções e sentimentos, falavam de várias características ou processos psicológicos. No comportamentalismo, ou nesta forma de estudo, todos os processos psicológicos ficarão dependentes e associados à interação ambiente-meio. Primeiro ocorre a interação ambiente-meio e todos os outros processos psicológicos ficam então dependentes e associados a essa interação. Então, todo e qualquer sentimento, emoção, formas de satisfação serão associados a uma situação dada, no sucesso ou insucesso, e no momento em que a situação ocorre novamente, os atos tendem a se repetir. É uma tendência, né? Ou seja, eu passei por uma situação, respondi de determinada maneira, entendi como aquilo como sucesso ou insucesso. Se aquela situação se repetir, a tendência é que o comportamento se repita novamente. Isso leva à segunda lei, que é a lei do exercício, para que ocorra uma aprendizagem. Quanto mais se realiza, mais forte fica um ato e a sua conexão com a situação. Então, quanto mais essa lei do efeito acontece,
Quanto mais frequente essa lei do efeito acontece, mais associado, mais conectado fica pelo exercício, pela repetição daquela situação. Então, por isso, quando a gente fala para vocês sentarem a bundinha na cadeira, ler, estudar, ler de novo, ler 10 vezes se for necessário, é porque a gente sabe que quanto mais vocês realizam uma ação, mais forte vai ficar a conexão com a aprendizagem. Então aqui essas duas leis, a lei do efeito e a lei do exercício para o Thorndike, é uma grande influência do Thorndike nos estudos comportamentais, estão associados ao conexionismo e à forma como há a interação entre o ambiente e o organismo, tá? Ambiente e o sujeito que fica, então, condicionado, que fica sujeito, para não usar essa palavra condicionado ainda, que fica sujeito aos estímulos do ambiente. Beleza? Então aqui eu tenho que o organismo, o sujeito, e aí por isso também essa palavra sujeito ganha um grande destaque, o organismo ele está sujeito e dependente para se desenvolver das situações e dos estímulos do ambiente ao qual ele é submetido. Isso vai ser imperante em toda a teoria do behaviorismo, tá? Sempre o organismo estará sujeito, dependente dos estímulos que ele recebe do ambiente, ok? Bom, o nosso segundo teórico é o Pavlov. O Pavlov vocês vão ouvir falar muito dele ainda. O Pavlov vocês vão ouvir falar dele em teorias da aprendizagem, nas teorias histórico-culturais. Ele tem uma grande influência, que a gente vai falar bem pouquinho dele, só para essa contribuição aí com o behaviorismo ou no estudo do comportamento. Antes, deixa eu voltar aqui. Pera. Esqueci. Eu tenho aqui um videozinho. Eu separei 4 vídeos para vocês assistirem. Deixa eu puxar aqui. E para vocês verem, por exemplo, agora a experiência do Thorndike. Quando a gente fala nessa... Voltando aqui, né? Quando a gente fala nessa lei, eu acabei passando aqui. Quando a gente fala nessa lei da aprendizagem para o Thorndike, ele desenvolve, e é um grande influenciador, inclusive, do Skinner depois, e de muitos outros, uma caixa problema, onde ele vai, a partir dessa caixa problema, ele vai, então, chegar a essas conclusões. E a caixa problema nada mais era que realmente uma caixa, ela é completamente diferente da proposta do Skinner, como a gente vai ver, mas ela é uma caixa, e essa caixa ela vai ser meio que um impeditivo, um problema dado para que o animal consiga, então, executar a sua ação mais desejada. Então, o que ele faz? Ele coloca ali um gato com muita fome dentro de uma caixa de madeira e um prato de comida ou alimento fora da caixa. Então, para que o gato consiga se alimentar, ele precisa abrir a porta, ele precisa abrir o trinco para que a porta se abra e ele saia, então consiga acessar a comida. E aí tem aqui um videozinho rápido para vocês verem. But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And then you go. The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. But Thorndike didn't believe that an animal, even a clever cat, understands the consequences of its behavior. When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndike was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning.
A well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. If an action brings a reward, Thorndike believed that that action becomes stamped into the mind. Então aí a gente tem vários elementos que fazem com que a própria questão do comportamento seja atribuído todo o princípio de organização, tanto da mente quanto da aprendizagem. Da mesma forma como a gente vê aí no vídeo afirmar que o Thorndike não acreditava que o gato tivesse a consciência de suas ações ou de seu comportamento, o comportamentalismo, o behaviorismo também vai acreditar que os seres humanos não têm uma consciência elaborada de primeira nas situações que são colocadas na sua vida, nas situações práticas que são colocadas na sua vida. Então o que acontece? Nós, seres humanos, também somos dependentes de relações com essa situação, e conforme essas situações no ambiente vão acontecendo, nós vamos aprendendo respostas e nos condicionando a essas respostas, porque isso fica mais claro para ser associado com o nosso comportamento. Então isso vai ser uma grande influência para os estudos comportamentais, e o ser humano também vai ser entendido assim. Consciência vai ganhar uma nova concepção no behaviorismo. Bom, agora sim... Eita, cadê? Agora sim vamos para o Pavlov, né? Como eu já havia falado, o Pavlov ele vai ter uma grande influência na psicologia. Vocês ainda vão ouvir falar muito do Pavlov em várias teorias, principalmente ligadas aí também à aprendizagem. E com esse movimento do behaviorismo, o Pavlov ele teve uma grande contribuição, porque ele fez algo bem semelhante ao Thorndike, só que ao invés de usar gato, ele usou um cachorro. E aí ele influenciou o estudo, ou na verdade influenciou o papel do condicionamento na psicologia do comportamento, entendendo esse condicionamento como um reflexo. Condicionamento vem de algo relativo ou referente ou dependente de. Condicionar significa levar a situação, o estímulo, a uma dependência dessa relação estímulo-resposta. Existe uma dependência aí que um determinado estímulo esteja condicionado, esteja relacionado, esteja dependente à resposta dada. Então eu tenho uma relação aí que ela é completamente interdependente entre o estímulo e a resposta. Ou seja, condicionamento também é semelhante ou pode ser entendido como aprendizagem. Toda aprendizagem é condicionada à única relação, a essa e única relação estímulo-resposta. Então o papel do condicionamento vai ser muito importante no behaviorismo. E aí ele vai estudar a produção de saliva em cães. Ele vai colocar um tubo de ensaio anexado à glândula e próximo aqui dos caninos, né, do cão, e ele vai coletar essa saliva a partir de vários estímulos com relação ao alimento. E ele vai trazer aí uma grande contribuição para entender o papel de como, né, para entender como esse estímulo age sobre um organismo. Então ele vai, primeiro, esse é a grande experiência, né, do Pavlov. Ele vai então pegar um cachorro, vai anexar aqui um tubo de ensaio para coletar a sua saliva, e ele vai apresentar ao cão, também com fome, tadinho, ele vai apresentar então um alimento. Ao apresentar o alimento, a resposta natural, a carne, que é o estímulo, né, o alimento, que é incondicionado, ou seja, um reflexo do organismo, ao apresentar a carne, ao apresentar o alimento, a resposta dada a esse estímulo é a salivação.
essa resposta é um reflexo incondicionado, ou seja, não depende de aprendizagem, é uma resposta natural do corpo, é uma resposta natural do organismo. Todo mundo, ao apresentar, ao ver a comida ou aquilo, o objeto de alimento a que se deseja, começa a salivar, porque é uma resposta natural do organismo. O processo de salivação, ele auxilia na ingestão do alimento e na digestão desse alimento. Então, o ponto de partida do Pavlov vai ser esse processo natural, ou por ele chamado de incondicionado, ou seja, não é aprendido, é um processo natural. E aí ele vai apresentando, então, junto com o estímulo incondicionado, um reforço. Esse reforço é chamado de estímulo neutro, ou seja, é um estímulo que nada tem a ver com essa relação. E esse, no caso, é um som estridente, um som bem alto, em que o animal vai ouvir junto com a visualização da carne, junto com a visualização do alimento. Então ele adiciona um outro estímulo neutro, um outro estímulo, que é considerado um estímulo neutro por não ter relação direta com o estímulo, dado, que seria a carne. Então eu tenho a carne mais um outro estímulo, que é o estímulo neutro, dado esse estímulo esse estímulo incondicionado como um reforço, ou seja, eu quero que o cão continue a salivar. Então, quando da apresentação do estímulo neutro, como eu quero que a resposta continue sendo a mesma da situação anterior, eu continuo com esse mesmo estímulo dado, adicionado um estímulo neutro. A resposta vai ser a mesma, sendo que pela própria a presença do estímulo incondicionado também se dá como um reflexo incondicionado. Qual é a diferença entre a primeira situação e a segunda situação? A apresentação do estímulo neutro. Na terceira situação, na conclusão, eu tenho a retirada do estímulo incondicionado e a permanência do estímulo neutro, que, pela resposta dada, continuando sendo a mesma, eu entendo que o som agora é um estímulo aprendido. O cão aprendeu que, ao escutar aquele som, está próximo à sua alimentação. E aí a resposta do organismo é a salivação, porque ele vive então a ânsia, o anseio, a ansiedade de comer. Então o som, ele substitui necessariamente o estímulo visual ou a própria presença do alimento, e simplesmente na apresentação do som se dá a mesma resposta da relação natural. Então eu tenho a salivação como resposta a um estímulo aprendido, sendo essa salivação agora entendido como um reflexo aprendido, ou seja, como algo que está condicionado. Essa salivação, ela ocorre incondicionalmente com a carne e condicionalmente àquele som dado, àquele som que o cachorro aprendeu. E aí eu tenho aqui, também o experimento do Pavlov para vocês darem uma olhada. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка.
Я предлагаю поменяться. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Bom, então esse é a grande contribuição do Pavlov para esse movimento, né? Então a gente tem aí já a presença e uma teoria bem consistente sobre a reação, sobre a resposta do corpo dado a um estímulo, ou seja, o comportamento ele está completamente condicionado ou dependente do estímulo externo. Nós seríamos então uma máquina passiva, um elemento passivo desse estímulo, e isso então vai contribuir diretamente para o behaviorismo. Então o condicionamento ele é entendido como reflexo ou involuntário. Eu tenho a apresentação da comida, um estímulo incondicionado, a salivação como uma resposta incondicionada, a apresentação do estímulo neutro e a substituição do estímulo incondicionado pelo estímulo condicionado e, logicamente, a produção da salivação como resposta condicionada a esse estímulo completamente diferente daquele natural. Isso vai influenciar muito nos estudos do comportamento, nos estudos comportamentalistas, e aí também influenciar para o behaviorismo como escola e a partir da sua fundação. Então a gente tem três tendências do behaviorismo. O behaviorismo metodológico, com o John Watson, que seria uma primeira fase do behaviorismo, a sua fundação. Então o John Watson é o fundador da escola do behaviorismo, e aí essa fase ela é considerada um behaviorismo metodológico, que vai ser caracterizado mesmo pelo seu método, pela organização, pela criação do método e pela consistência do método utilizado pelo Watson. Watson vai ser um grande estudioso. O segundo movimento, que é o behaviorismo radical, no qual a proposta radical de raiz, de buscar uma raiz, esse behaviorismo radical vai ser a proposta do Skinner, e o Skinner busca então retornar ao princípio, à raiz dos estudos do comportamento. O behaviorismo radical vai desenvolver em muitas noções de comportamento reflexo e respondente, ele vai trabalhar bem com essa relação. E por último, o behaviorismo cognitivo, que é a primeira etapa para a terapia cognitivo-comportamental e outras formas de compreensão mais clínica, mais aplicada, que é com Albert Bandura. Aqui a gente só vai ver os dois primeiros, mas esse aqui do Albert Bandura está no capítulo 11 para quem quiser conhecer. Bom, o behaviorismo metodológico do Watson, então, a partir de 1920, se dá uma ênfase aos procedimentos de medida do comportamento na sua relação com o ambiente. Esse ficou conhecido como psicologia do estímulo-resposta. Então, ele é mais metodológico, ele vai focar muito mais nos procedimentos e nas formas metodológicas de aplicação do estímulo-resposta. Por isso, então,
é chamado de behaviorismo metodológico. O behaviorismo radical, como Skinner, vai se afastar dessas primeiras proposições e vai ampliar a noção de comportamento e de ambiente. Então ele vai entender que o comportamento se dá a partir das relações do organismo com o ambiente, expressando uma tríplice contingência, ou seja, uma tríplice relação de 3 elementos nesse interim, nesse momento. Então eu tenho, além do elemento de estímulo e resposta, um terceiro elemento mediador, que seria o reforçador, o reforço. Então o ambiente determina e constrói as características que são particulares a cada um, dado as medidas ou a atuação do reforço, ou seja, a resposta do organismo ela não é tão diretamente ligada ao estímulo dado, mas depende da mediação do reforço. O reforço é importante na aquisição, na manutenção ou na extinção de uma resposta dada. Então o reforço atua sobre a resposta, tanto quanto o estímulo, e mais ainda, a resposta é dependente mais do reforço do que do próprio estímulo. Tá? E por último, no behaviorismo cognitivo, nós temos então a mesma relação dada, tríplice relação dada, sendo que a mediação ela é entendida como uma mediação social do ambiente externo ao indivíduo, que vai desencadear pensamentos, sentimentos e emoções, e esses pensamentos, sentimentos e emoções, principalmente a níveis sociais, eles são encontrados enquanto mediação. Então, o estímulo e a resposta, essa relação, elas ganham na segunda e na terceira fase do behaviorismo uma mediação dada, primeiro pelo reforçamento, segundo pela mediação ou pelas medidas sociais. Por exemplo, no behaviorismo cognitivo, a aprendizagem ela pode se dar também na observação de outros organismos. Se eu vejo uma pessoa, por exemplo, andando na rua e caindo num buraco, eu não preciso ir lá para cair no buraco da mesma forma para poder aprender que se eu não pular o buraco, eu vou cair nele. Então eu também tenho outras formas de aprendizagem mediadas pelo elemento social, né, que vão então se estabelecer ou estar presente na relação estímulo-resposta. Bom, e aí bem rapidamente vamos ver aqui o John Watson. O John Watson é o fundador da psicologia comportamental, do behaviorismo, né? Ele vai iniciar e vai fundar mesmo a escola behaviorista, a escola do comportamento, e vai afirmar que a psicologia deveria se restringir aos dados das ciências naturais. Ele vai trazer para a sua ciência do comportamento, ou para a psicologia do comportamento, novamente o mérito, o reconhecimento da ciência, das ciências naturais para a psicologia. Então a gente vai meio que, nesse momento, parece um momento, como eu falei no início da aula, parece um momento de retorno àqueles moldes da psicologia experimental alemã, mas é um momento necessário para a psicologia estadunidense de garantir o status científico ou de garantir o status positivista da ciência e psicologia lá no campo dos Estados Unidos. Então, dados observáveis das ciências naturais, em outras palavras, o único objeto possível de ser mensurado, observado, de ser concreto é justamente o comportamento externo. Por consequência, somente os métodos de investigação mais objetivos poderiam ser utilizados para estudos comportamentais, ou seja, métodos, de novo, voltados para métodos experimentais, voltados para os métodos psicofísicos. É como se o Watson tivesse assim, olha, tudo aquilo que o Wundt já estava fazendo ali na Alemanha no final do século XIX, agora é importante que a gente possa desenvolver essas técnicas aplicando o estímulo-resposta à mecânica do movimento do comportamento. Então isso vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da psicologia behaviorista. Watson vai declarar então com isso que eu tenho métodos, 4 elementos principais para o método a ser utilizado,
que seria então a observação. Essa observação sendo utilizada com ou sem o uso de instrumentos, sendo uma observação mais direta, sendo uma observação mais instrumentalizada por procedimentos experimentais. Os métodos de testagem, seja que é o tentativa e erro, aqueles métodos de testagem, retestagem em laboratórios. Então a psicologia volta para os campos laboratoriais, agora com outros propósitos, né? Ela volta a ter essa importância nas academias, nas universidades. O método de relato verbal, também chamado de método descritivo, lá da introspecção, mas agora não se tem mais introspecção, não se tem mais a autoanálise da mente, e sim a observação, a inspeção, a observação do comportamento. E o cientista também, ele não observa o próprio comportamento, ele observa o comportamento de outra pessoa, do seu objeto. E, logicamente, o método do reflexo condicionado. O reflexo condicionado é princípio para a psicologia behaviorista, né, do cachorro lá do Pavlov. Então, esse reflexo condicionado é necessário para que se façam ou para que se desenvolvam as experiências, os procedimentos metodológicos do behaviorismo para o Watson. O objeto, então, dessa psicologia é o próprio comportamento e os seus itens, movimentos musculares, movimentos mecânicos do corpo e, logicamente, aqueles que são secreções glandulares, como a salivação, como o suor, como outros elementos que são dados como respostas naturais do corpo. Por quê? Toda e qualquer resposta emitida pelo corpo, emitida pelo organismo, vai ser entendida como processo de aprendizagem. O naturalismo, ele vai meio que cair por terra. Ele não vai ser tão bem aceito ou considerado na psicologia behaviorista. Tudo o organismo aprende a. Então, por exemplo, a salivação do cachorro, a nossa salivação quando aprendizada na comida, é uma resposta aprendida, não necessariamente uma resposta natural, uma resposta genética. A ideia de genética, ela vai ser altamente confrontada, principalmente a influência da genética em certos comportamentos ou em certas atitudes. O behaviorismo vai criticar plenamente toda e qualquer influência genética, toda e qualquer concepção de entendimento genético sobre o indivíduo ou resposta natural. Para o behaviorismo, tudo é aprendido e pode ser desaprendido ou substituído por outras aprendizagens. Então é um processo completamente mecânico que exclui todas as outras ou desconsidera todas as outras formas já aprendidas, já teorizadas por outros estudos. Então a psicologia é dada como uma ciência do comportamento que só deve tratar de atos passíveis de descrição objetiva em termos de estímulo-resposta. Essa descrição, esse termo aqui, essa relação estímulo-resposta é que forma os hábitos, ou seja, toda forma que a gente tem de se comportar, toda forma que a gente tem de se comportar, ela é produto da relação estímulo-resposta e se torna habitual ao organismo. Por quê? Pelas leis do efeito, pelas leis da aprendizagem que a gente viu lá com o Thorndike. Quanto maior a frequência de resposta, mais essa resposta fica sendo tendente a ser repetida. Então, eu tenho aí a instalação de um hábito, a resposta é simplesmente automática. E muitas vezes, como já tinha afirmado ali o Pavlov, o Thorndike também, a gente nem tem sequer a consciência da resposta dada, a consciência enquanto moralidade, enquanto saber necessariamente por que nós estamos agindo daquela determinada maneira. Né? Então, nós simplesmente reagimos aos estímulos, às situações dadas. Somos produtos do meio, né? Como diria aí um bom behaviorista. Então, Watson vai afirmar que quase todo comportamento é resultado de condicionamento e que o ambiente molda o comportamento, reforçando hábitos específicos.
né? Então, o Watson ele vai inclusive dizer, que é uma frase célebre do Watson, que dê-me uma criança e as condições adequadas e eu transformo essa criança no que eu quiser. Eu posso fazer dessa criança um presidente, como posso fazer dessa criança um marginal. Então ele vai afirmar, inclusive, que os métodos são tão eficazes, que sua metodologia é tão eficaz e tão segura, de que ele garante que as situações moldam o sujeito, a personalidade, o modo de ser e os comportamentos desse sujeito desde a infância até a vida adulta. Isso vai ser um grande boom em teorias da aprendizagem e principalmente em mecanismos de aprendizagem, em metodologias de aprendizagem na época nos Estados Unidos. E aí eu tenho mais um videozinho aqui que é clássico, que é o do pequeno Albert, bebê Albert, que é a experiência clássica do Watson, para ele provar que, né, e aqui ele se diz então provar que todo comportamento que muitas vezes é entendido como natural, ele é aprendido. E da mesma forma que ele é aprendido, ele pode ser desaprendido ou substituído por outro. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui no bebê Albert. But not everyone believes that biology is destiny. For many scientists, it's your experiences in life that count. Your upbringing, your education, your environment. Chief among these scientists is psychologist John Watson, who offers a theory that is the mirror opposite of eugenics. This was the heyday of hereditarians and geneticists who said that human beings were constrained by their genetic inheritance. And Watson was saying that this is baloney, that human beings were shaped solely by their environment. Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. To Watson, we arrive in the world a blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned, even things we think are instinctual, like fear. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the Little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Bom, então esse é o experimento clássico do John Watson, que é com o bebê Albert, e ele vai então acreditar, provar que os nossos medos, que muitas das nossas características, e aí nesse ponto o medo, ele é aprendido e não algo natural. E aí da mesma forma nós estamos sujeitos, né, então, como ele submeteu o bebê Albert, nós estamos sujeitos a partir de nossas experiências, o nosso organismo, ou nós aprendermos que aquela situação ela nos traz um determinado conforto ou desconforto, e isso faz com que essa resposta aprendida ou dada de uma determinada forma para nos satisfazer naquele momento, ou satisfazer uma necessidade do organismo naquele momento, ela tenha uma tendência a se repetir, e ao se repetir, então, a tendência de que esse comportamento fique condicionado, ou seja, essa resposta fique condicionada, dependente à situação. Vocês viram então, por exemplo, que o bebê Albert, ele não fica só com medo do rato, né, mas de tudo que é peludo, inclusive a um bicho de pelúcia.
É isso porque o próprio Watson vai dizer que o condicionamento ele não tem uma relação direta entre o estímulo e a resposta, e ele pode, pela memória associativa, associar a resposta a elementos ou a estímulos semelhantes também. Isso vai ser aí uma forma de perder o controle do próprio estímulo. Bom, nós vamos parar por aqui. Ainda tem aqui o Skinner. Acho que dá pra gente falar rapidinho do Skinner. O Skinner, ele vai desenvolver, como eu coloquei inicialmente, o condicionamento. Ele vai desenvolver outras formas de condicionamento. E ele vai garantir que existe uma certa aplicação, de que existe um certo envolvimento do organismo no comportamento. Então, o organismo ele não é necessariamente passivo, ele responde a estímulos reforçadores. Então, não basta o estímulo da situação, é preciso que, para que uma resposta seja aprendida ou desaprendida, para que ela se reforce, para que ela seja dada de uma determinada maneira, mantida ou retirada, é preciso envolver aí elementos que podem e que são interpretados pelo organismo, e assim chamados de reforçadores. E aí ele vai desenvolver a lei da aquisição, que é a força de um comportamento vai aumentar ou diminuir quando se envolve um estímulo reforçador. O reforço ele é dado não só para aumentar um comportamento, como para diminuir um comportamento. Então é meio como se fosse também uma segunda fase. Eu tenho já uma relação entre o estímulo e a resposta. Eu já sei qual o estímulo dado da situação, já sei qual a resposta esperada. Se eu quero manter ou aumentar a força dessa resposta, ou seja, aumentar a aquisição dessa aprendizagem, aumentar a força dessa resposta, eu posso colocar um estímulo mediador chamado de reforço, e esse reforço vai contribuir para o aumento do comportamento, o aumento da resposta comportamental. E aí o estímulo reforçador, então, é dado ou entendido como comportamento operante, condicionamento operante, ou seja, o organismo ele opera no meio a partir dos reforçadores, em oposição ao comportamento reflexo respondente do Pavlov. Então eu tenho, logicamente, também o comportamento reflexo respondente para o Skinner, ou seja, o Skinner vai partir do comportamento respondente para chegar ao comportamento operante. Por isso é chamado então de behaviorismo radical, porque o Skinner vai querer, então, vai buscar retornar para a raiz da teoria behaviorista, que segundo ele é o comportamento reflexo ou respondente. Então esse comportamento reflexo respondente, ao ser premiado, ao ser premiado com uma determinada resposta, ele pode ficar então condicionado a associar aquela resposta à necessidade de uma ação. Então isso a gente vê muito, e vocês vão ver nos experimentos em psicologia experimental e em análise do comportamento, quando vocês forem desenvolver o experimento com a caixa de Skinner. A caixa de Skinner é bem semelhante à caixa problema do Pavlov. E aí, aqui eu tenho apenas, a grande diferença é que eu tenho toda a concepção do ambiente dentro da caixa do Skinner. A caixa problema do Thorndike, ele era uma caixa que ele colocava uma dificuldade entre o organismo e seu objetivo. Isso também é garantido na caixa de Skinner. No entanto, todo o ambiente no Skinner é controlado pelo cientista, diferente da caixa do Thorndike. Isso faz com que se acredite que o experimento esteja controlado em todas as suas variáveis. E aí garante que a resposta sempre será a mesma ou será executada do mesmo jeito. Infelizmente vocês não têm mais o experimento com a caixa de Skinner, com o rato vivo,
Hoje tudo é feito por um programa de computador, e aí vocês vão ter essa atividade no laboratório, num programa chamado SNIF, que ele então tem já programado todas as possíveis respostas de um rato mediante aos estímulos ou como esses estímulos são dados. Então só trouxe aqui para a gente ver aqui um vídeo rápido, mas o que acontecia? Então aqui eu tenho o ambiente, o rato também é colocado sob privação de água e comida. Aqui eu tenho ou o grão de comida, ou na grande maioria das vezes era a água, né? É água com que você faz, aqui você tem um tubozinho de água, e para que você coloca o rato em privação neste ambiente, e ele precisa então beber água, né? Ele vai precisar ou comer ou beber água. Para que ele faça isso, ele vai precisar então desenvolver certos comportamentos. E a resposta que eu quero, a resposta que a gente quer, é que o rato seja autônomo para fazer a sua alimentação ou beber a sua água. Então ele precisa pressionar uma barra, né? E aí essa barra aqui, ela vai então fornecer a comida ou fornecer a gota de água para o rato beber. E aí tem vários procedimentos de som, de luzes para chamar a atenção para o rato, porque esse ambiente aqui, apesar de parecer pequeno, mas a caixa de Skinner é bem grande para o rato, então ele fica aqui rodando, procurando a comida, procurando a água, porque ele sente o cheiro, ele consegue sentir a presença, ele fica procurando de todas as formas, e aí a gente vai começando a estabelecer os estímulos neutros, como o alto-falante, as luzes, para chamar a atenção para o que eu quero, que é a barra. A partir do momento em que ele vai chegando perto da barra, e aí eu tenho vários, aí vocês vão ver vários procedimentos. Chegou perto da barra, libera uma gota de água para que o rato entenda que é aqui que ele vai conseguir essa gota de água. E aí, a cada resposta positiva que eu quero que o rato dê, eu vou compensando, eu vou premiando ele, até que ele aprenda a pressionar automaticamente a barra para que a gota de água seja conseguida. Então aqui um videozinho rápido de 1 minuto para vocês verem mais ou menos como que esse rato é muito grande, eu não trabalhei com um rato assim, mas para vocês verem mais ou menos como que é o ambiente da caixa de Skinner e como que dá aqui a resposta. Aqui é a barrinha, olha, vocês vão perceber, essa é a barra que ele precisa pressionar, e bem aqui onde está o focinho dele é o mecanismo que sai a gota de água. Esse daí é o resultado final do experimento, onde a gente então verifica que o rato, que o organismo, ao interagir com o ambiente, aprendeu ou foi condicionado a realizar um comportamento para obter a sua recompensa, para obter a sua premiação. Isso é o princípio do comportamento operante para que do Skinner, para que o organismo então aprenda e interaja com o meio. Ou seja, o organismo ele não espera necessariamente, ele não fica esperando apenas pelos estímulos externos, mas ele opera no ambiente para receber também ou para produzir respostas que ele espera. Esse é o princípio do comportamento operante.